Boa noite a todos, muito bem-vindo, minha gente. Vamos começar com a Agenda Cristã de André Luiz. Aprenda com a natureza. As estrelas agrupam-se em ordem. Eu diria em harmonia, mas eu acho que quer dizer a mesma coisa. A ordem é harmônica. Livro dos Espíritos, conclusão, item 7. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e da aplicação desses princípios. Daí 3 classes ou antes 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhes percebem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral, sob que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, e compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de se operar no sentido do bem. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo ou deles não venha e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertencem todos os que não admitem senão o que possa ter o testemunho dos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque lhes seria forçoso convir que não têm razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia, não existe. Está dito tudo. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses podem se colocar os que não se dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Segundo, há dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para estes, o Espiritismo existe, mas lhe receiam as consequências. Atacam-no como a um inimigo. Por último, terceiro, há dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Tomado ao sério, o Espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição, os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que nenhuma solidez tendo, essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma 4ª classe de antagonistas, a dos que em patentes provas contrárias se apoiassem, demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem à negação, nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Seria presumir demais da natureza humana supor que ela possa se transformar de súbito, por efeito das ideias espíritas. A ação que estas exercem não é certamente idêntica nem do mesmo grau em todos os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Será quando menos o de dar
a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Isto deriva da única observação dos fatos, porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa que não somente fenômenos, mais ou menos curiosos, seus efeitos são diversos. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa nem pesar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita a suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente, da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem, e por isso de mais difícil de desarraigar. Toda a gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. A mensagem é de Fenelon, foi dada em Lyon em 1860. Os tormentos voluntários. O homem vive incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, ele poderia pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais.
Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? E assim vamos terminar com uma poesia de Leôncio Correia, que está no livro Poetas Redivivos, um livro psicografado por Chico Xavier. Escreve, a folha escrita um pássaro que voa, cada cérebro um ninho onde a ideia produz amor, ódio, verdade, engano, treva, luz, somando mal ou bem de pessoa a pessoa. Escreve, a pena talha anseio, glória, cruz, virtude, guerra, paz, grilhão, asa, coroa, o pensamento cria, ampara, aperfeiçoa, degrada, oprime, salva, ilumina, conduz. Escreve, mas escolhe o assunto, o verbo, a frase, reconforta, constrói, levanta, ensina, traze, onde esteja servindo a inspiração de escola. Escreve aprimorando. O texto, mesmo breve, transforma-se no além, conforme o que se escreve em cadeia de sombra ou caminho de sol.